Programa Escola Bíblica. Oferecimento Mercadão do Som. Solução em áudio e vídeo. Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Está começando mais um programa, seu programa Escola Bíblica. Você conhece, trazendo sempre um estudo bíblico, uma reflexão com base nas revistas da nossa CPAD. Estamos estudando nesse trimestre o apóstolo Paulo, a vida, o ministério e como Deus usou de maneira tão poderosa o apóstolo dos gentios. E nós hoje vamos nos debruçar sobre a lição de número 6, falando sobre Paulo no poder do Espírito. Uma lição fantástica e você não pode perder. Convidamos você a ficar conosco e também receber os comentários especiais aqui dos nossos queridos pastores. Pastor Elias Gomes, evangelista Wallach França, já estão conosco aqui e vão trazer uma palavra toda especial para o seu coração. Amém? Então eu convido você a acompanhar conosco aí na tela a leitura do texto áureo. A lição é de número 6, que tem por tema Paulo no poder do Espírito. Texto áureo: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos capítulo 19, versículo 6. A verdade prática nos ensina: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A lição bíblica você pode acompanhar também aí na tela e na Bíblia está em Atos 19, versículos 1 até o versículo 7. Você acompanha aí conosco. O versículo 1 diz: Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviam foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Até aqui temos lido o texto sagrado de um episódio muito interessante ocorrido ali na igreja em Éfeso. Nós vamos nos debruçar sobre esse poder que agia na vida de Paulo, que o impulsionava a pregar o evangelho, a superar as perseguições, a enfrentar cadeias e, no poder do Espírito, ministrar aos enfermos, a pregar o evangelho da salvação, do arrependimento, da remissão de pecados. Enfim, como Deus movia aquele homem através da força e do poder do Espírito Santo. Mas antes disso, eu convido você a fazer uma breve oração conosco. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui no programa Escola Bíblica para aprender mais de Ti e aprender, Senhor amado, também pela instrumentalidade dos Teus filhos que aqui estão conosco. Abençoa os nossos telespectadores, a todos que nos acompanham, que a Tua bênção chegue a cada um, em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Bom, a nossa revista ela está caminhando aqui já para quase a metade das lições. Nós temos aprendido sobre o apóstolo Paulo. Na lição de número 1, só para recapitular com você, aprendemos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Na lição de número 2, Saulo de Tarso, o perseguidor, antes dele se encontrar com o Senhor. Na lição de número 3, a conversão dele.
ali no caminho de Damasco, quando ele recebeu cartas para prender os crentes. Paulo, a sua vocação para ser apóstolo, foi a lição de número 4. A lição 5 falou sobre o tema da pregação de Paulo, que é Jesus e este crucificado. E hoje a lição de número 6 falando sobre Paulo no poder do Espírito, no poder do Espírito Santo. Bom, sem dúvida alguma, é uma lição maravilhosa, porque, pastor Elias Gomes, eu quero começar aqui com o senhor. O ponto 1 da nossa lição fala pregando a Cristo no poder do Espírito, Paulo movido pelo poder do Espírito. Essa é uma promessa que o Senhor Jesus deixou muito clara, de que, de fato, o Espírito Santo desceria sobre aqueles que crescem, sobre a sua igreja, e a partir daí, então, eles deveriam sair pregando o Evangelho. Isso se cumpriu em Atos 2, né, pastor Elias? Mas continuou também na vida da igreja, né? Muito bem, pastor Marco. Continuou, sim, e aconteceu em Atos 2, mas antes de Atos 2, a gente vê que quando o Senhor outorga a igreja, quando o Senhor delega a igreja com uma grande comissão para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, a gente percebe que ele dota a igreja de poder, ele dá condições suficientes, ele capacita a igreja para realizar esta missão e realizar de uma maneira eficaz, de uma maneira que agrade a sua vontade. Ele mesmo outorga a igreja dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A gente vê isso lá em Marcos capítulo 16, e aí logo em seguida no versículo 17 o Senhor diz: estes sinais seguirão os que crerem. Então, quando se fala de poder, e nós vamos entrar aqui no contexto histórico do apóstolo Paulo, propriamente dito, e o seu ministério relacionado com esse poder, cuja fonte principal é o Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor disse que ele enviaria o Espírito Santo e esse estaria conosco todos os dias com a igreja do Senhor. Então, o versículo 17 de Marcos 16 nos fala que estes sinais, então, quando se fala ali os sinais, se fala dos prodígios, dos milagres, das maravilhas, se fala de obras miraculosas que o Senhor iria realizar, tudo isso através desse dunamis, né, desse poder do Espírito Santo de Deus e, claro, através da igreja. Nós vemos que esses sinais, eles servem para confirmar a palavra do Senhor. Ele serve para chancelar e dizer assim: essa palavra é verdadeira, essa palavra que está sendo proferida pela igreja aqui na terra, ela é verdadeira. E tanto ela é verdadeira que ela será acompanhada de sinais. Isso está lá em Marcos capítulo 16, versículo de número 20. Então, o Senhor também, quando outorga os 70 para ir, é muito importante a gente evidenciar isso. Está lá em Lucas, capítulo de número 10, versículo 19, ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e toda força do mal será pisada por vocês, porque vocês estarão na unção, vocês estarão no poder, vocês estarão na autoridade do Espírito Santo de Deus. Quando se fala do poder associado, o poder do Espírito associado ao ministério do apóstolo Paulo, se fala de algo imprescindível, algo indispensável para que nós tenhamos um ministério de sucesso. A igreja do Senhor, ela foi delegada para isso, como já falamos, para anunciar a palavra, mas ela só terá sucesso, um homem, uma mulher de Deus só terá sucesso no ministério da pregação do Evangelho, se ele atentar diligentemente para esse poder, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas que, quando evidenciam o ministério do apóstolo Paulo, só evidenciam o lado soteriológico, o lado da salvação. Não, a salvação é algo muito evidente, tanto nas Escrituras, quanto nas palavras, nas Escrituras, aliás, na mensagem do apóstolo Paulo. Inclusive, nós já tratamos aqui na lição passada sobre o Cristo e o Cristo crucificado, que era o cerne da mensagem de Paulo. Todavia, só tinha relevância essa mensagem, só tinha sucesso, êxito, porque ela trilhava pelo poder do Espírito Santo. Então, a doutrina pneumatológica,
ela está muito presente aqui também. Tanto que na conversão do próprio apóstolo Paulo, a Bíblia nos diz no versículo 17 de Atos 9 que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, essa fala introdutória aqui é para que nós entendamos que ser cheio do Espírito Santo de Deus, primar por esse aspecto no exercício da pregação do Evangelho é algo fundamental. Sem ser cheio do Espírito e sem atentar diligentemente para esse poder, jamais nós seremos pregadores ou pregadoras de sucesso. Maravilha, meus irmãos. Está aí um pouco do que é ser cheio do Espírito Santo. Nossa igreja, nós somos um povo pentecostal, assim como muitas outras igrejas, não assembleianas, mas que são ditas renovadas, creem na evidência, na atualidade dos dons do Espírito e, portanto, no batismo do Espírito Santo, né, pastor Elias, evangelista Wallace, como a gente chama de uma segunda bênção, aquilo que nossos irmãos pregavam ali desde o avivamento da Rua Azusa, né, no início dos anos 1905, 1907, por ali, a gente percebe os irmãos pregando o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, né? E isso deve ser buscado por todos nós. Antes de passar ao senhor para também nos falar sobre esse poder do Espírito também na vida de Paulo, é interessante quando o pastor Elias disse que essa foi uma promessa do Senhor. Está aqui em Lucas, se os amigos e irmãos quiserem anotar ou ler na sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, isso se cumpriu em Atos 2. E o apóstolo Paulo, que chega depois disso na história, também recebe o batismo com o Espírito Santo, assim como também os discípulos, assim como os demais apóstolos receberam, ele também recebeu, no evangelista Wallace. Perfeito, pastor Marcos. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos assistem. Realmente nós estamos nos deparando com uma situação aqui, que é o que o tópico 1 da nossa lição traz, que Paulo ele era movido pelo poder do Espírito. E nós temos que ter isso bem em mente, nós pentecostais, como o senhor bem falou, né? E Paulo ele foi um homem cheio do Espírito Santo, desde que nós percebemos aqui em Atos capítulo 9, no versículo 17, ele recebe pela imposição das mãos de Ananias, né? E a partir dali nós percebemos que, a partir daquela tomada ali, que ele é tomado pelo Espírito Santo, certamente capacitado, né? Essa capacitação espiritual, esse revestimento de poder, e ele vai já iniciar a pregação da palavra de Deus em Damasco. E logo depois se retira ao deserto da Arábia para um novo aprendizado, agora recolhido ali com o Senhor Jesus, aprendendo no deserto sobre as demais demandas espirituais que ele poderia buscar. Mas o certo é que todo o ministério de Paulo ele é marcado, pastor Elias e pastor Marcos, pela presença do poder e direção do Espírito Santo. Em todas as circunstâncias que nós veremos mais à frente nas 3 viagens missionárias que Paulo realiza, nós percebemos que o direcionamento sempre foi do Espírito Santo. E o direcionamento foi para pregar, para ensinar e para escrever sobre a vida de Jesus, aquele Cristo crucificado que nós vimos na lição anterior. Eu gostaria de fazer, nós citamos aqui Atos 9:17, eu gostaria de fazer a leitura de uma parte do versículo. Diz assim, Ananias para Saulo: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. É isso que nós estamos dizendo aqui. E em Atos 19:11 diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, nós já vemos aqui, nós passamos 10 capítulos à frente, várias histórias, 3 viagens missionárias. Nós percebemos aqui em Atos 9 que ele é revestido de poder, mas nós já vemos aqui em Atos 19 ele realizando maravilhas extraordinárias provenientes desse poder não humano, mas sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E é isso que nós percebemos, e esse é o caminho da pregação de Paulo, pastor Marcos. Verdade, evangelista Wallace, é muito interessante que o senhor falou sobre a imposição de mãos, né? E isso acontecia muito na igreja primitiva, essa doutrina da imposição de mãos. Quando Ananias, também um homem cheio do Espírito Santo, porque ele estava lá com os 120 lá no Pentecostes, né, pastor Elias? Ele
tinha o poder do Espírito Santo na vida dele. E é interessante que, embora Lucas não destaque aqui no capítulo 9 de Atos que Paulo tenha falado em línguas, é justo que nós assim entendamos, porque o próprio apóstolo, ele fala sobre isso. Quando ele fala aos Coríntios, 1 Coríntios 14, 18, ele diz: dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que todos vós. Ou seja, ele recebeu esse poder do Espírito Santo. E o nosso comentarista aqui, o pastor Elianai, ele vai dizer que ninguém falou tanto sobre a doutrina do Espírito Santo quanto o apóstolo Paulo. Então, como bem disse o pastor Elias, ele não falou apenas só de soteriologia, a salvação, como muitos querem enfatizar. Mas Paulo era um pregador completo e ele pregava na unção, no poder, na inspiração do Espírito Santo de Deus, não é, pastor Elias? Isso mesmo, pastor Marcos. Isso é tão evidente, a palavra poder, assim, que o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai elencar sobre aquilo que nós chamaríamos de armas que foram concedidas para a igreja, no que diz respeito aos dons espirituais, ou seja, os dons do Espírito Santo, a gente viu lá atrás, em um trimestre aí, que se subdivide em 3 classes: dons de revelação, dons de sabedoria, mas também tem os dons de poder. E esse poder ele é muito evidente, e por esta razão o apóstolo Paulo fala inúmeras vezes, só a título de destaque aqui em 2 Coríntios capítulo 2, tanto no versículo 4 quanto no versículo 5, ele fala sobre esse poder de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana. Aí ele diz assim: mas em demonstração do Espírito e de poder. Aí no versículo 5, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, no ministério dele, nos feitos dele, como já foi lido aqui pelo evangelista Alex, verso de número 11 de Atos 19, Deus se manifestava de uma maneira espetacular, razão pela qual ele encarava muitos adversários, muitos inimigos, muitas pessoas ficavam mesmo confusas por causa da fé que ele antes perseguia, agora ele está pregando. Então, resultado da pregação era a manifestação, e não era assim algo teórico. Paulo tinha uma experiência com Deus mesmo, através deste poder. Eram coisas fabulosas, coisas inefáveis mesmo, que não se dá para explicar com palavras. Pastor Marcos, me permita só um comentário. Interessante que o pastor Elias falou agora há pouco. Em Atos 18, no verso 5, diz que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo foi impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mais uma vez aqui nós vemos uma situação, o verbo aqui é impulsionar, ele é mandado, ele é encaminhado, ele é impulsionado pelo Espírito Santo. E nós temos 3 viagens missionárias dele, em que as 3 ele é impulsionado pelo Espírito Santo, e nas 3 nós vemos as manifestações de poder. Aqui, só para nós concluirmos aqui esse primeiro tópico da nossa lição, nós temos 3 viagens missionárias, pastor Marcos. Na primeira viagem missionária, logo em Atos capítulo 13, nós percebemos aqui a cegueira de Elimas, aquele falso profeta. Nós vemos a cura de um paralítico. Nós vemos a pregação da luz aos gentios, isso na primeira viagem missionária. Na segunda viagem missionária, nós já temos aqui, pastor Elias, a visão de Troade, que ele tem aquela visão daquele macedônio, que ele tinha que atravessar para Macedônia, para que fosse pregado o evangelho naquela região. E naquela situação nós já vemos também a conversão de Lídia em Filipos, nós vemos a cura de uma jovem adivinhadora, nós vemos a conversão do carcereiro, tudo isso, né, impulsionado pelo poder do Espírito Santo, até nós chegarmos na nossa terceira viagem missionária, que hoje é o que nós tratamos hoje aqui dos acontecimentos ocorridos em Éfeso, e nós percebemos aqui na nossa leitura bíblica em que os 12 homens recebem o Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. E nós também temos ainda na terceira viagem, por fim, a ressurreição de Eutico, né, daquele jovem que é acidentado ali no cenáculo e que pelo debruçar do corpo de Paulo sobre Eutico, ele ressuscita e recebe a sua vida de volta. Então, essas maravilhas extraordinárias que o pastor Elias já falou aqui, elas realmente sempre foram o revestimento
do poder dado pelo Espírito Santo de Deus, e as maravilhas extraordinárias por Deus através de Paulo se refletem também nessa autoridade, nesse poder que ele é recebido através, sempre, claro, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, amém. O programa está maravilhoso, falando sobre o poder do Espírito na vida de Paulo. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. De volta com o programa Escola Bíblica, trazendo a você reflexão da lição de número 6 da nossa revista, falando sobre Paulo no poder do Espírito Santo. Bom, nós já aprendemos aqui no primeiro bloco sobre o batismo no Espírito, com o Espírito Santo, né? Com que Paulo foi batizado, a promessa que Jesus fez para que os discípulos permanecessem em Jerusalém, e em Atos 2 se cumpriu essa promessa, aliás, que foi profetizada há muito tempo atrás, desde o profeta Joel, enfim. Nós aprendemos que Paulo, então, ele teve um encontro com Jesus e que depois Ananias impôs as mãos sobre ele e ele foi batizado, sim, com o Espírito Santo. O próprio Paulo testemunha isso, escrevendo aos Coríntios, de que ele falava em línguas e era movido pelo Espírito Santo. Tanto é que quando ele foi separado, ele e Barnabé, o próprio Espírito disse: separai para mim, apartai-vos para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Então, Paulo era um homem realmente guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo e usado pelo Espírito Santo. Evangelista Wallach, no tópico 2 da nossa revista, o nosso comentarista vai falar sobre o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. É um ponto interessante, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade. Bem, pastor Marcos, nós estudamos em lições passadas que o Espírito Santo ele sempre esteve presente. Desde a fundação do mundo, quando o Espírito de Deus ele planava ou ele pairava sobre as águas. E nós vemos essa manifestação no Antigo Testamento por quase uma centena de vezes. Mas aqui nós percebemos, e no tópico 2 nós falamos em plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude no Espírito Santo ele quer significar um derramar, um verdadeiro agir, um derramar em cascata, uma cachoeira, né, de poder do Espírito Santo. E Paulo ele vai aclarar aos irmãos em Éfeso sobre essa plenitude do Espírito. Mas, de fato, eu gostaria que nós tivéssemos uma atenção em especial, porque nós temos aqui na nossa revista falando como se tivesse emendado a segunda com a terceira viagem. Mas nós gostaríamos de esclarecer que esse encontro com aqueles 12 crentes que não tinham recebido o Espírito Santo, ele se dá realmente no início da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, só para que nós possamos compreender isso, não nos perdamos aí no tempo nem no espaço. Mas Paulo, ele chega na cidade de Éfeso, e o texto bíblico que nós lemos, ele diz que Paulo pergunta, né, se aqueles crentes ali, se aqueles 12, se eles tiveram contato com o Espírito Santo. E eles respondem que sequer ouviram falar. Aqui nós gostaríamos de explicar um ponto primordial. Quando eles falam que sequer ouviram falar, nós temos que entender que eles sequer ouviram falar do derramar do Espírito Santo o que foi ocorrido em Pentecoste, em Atos 2. Mas que eles já tinham ouvido falar do Espírito Santo já, até porque eles liam o Pentateuco, eles liam os profetas, e o Antigo Testamento ele é repleto sobre o agir do Espírito Santo também. Então, aqui nós devemos ter consciência de que eles não tinham conhecimento do derramar do Espírito que ocorreu em Atos 2. Mas Paulo, ele prontamente ele vai explicar e ele vai ministrar aquela doutrina e vai também ministrar sobre ele como a exposição de irmãos, como nós falamos no tópico anterior, e eles vão receber o poder do Espírito Santo de Deus. E é aquele poder que nós já tratamos aqui anteriormente, o que está escrito em Mateus, no capítulo 3, no verso 11, quando nós vemos a questão do batismo de Jesus Cristo, e nós vemos o que João Batista fala a respeito disso. E ele diz assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar.
ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui se cumpriu. O que ocorre nessa situação aqui, na viagem, quando Paulo chega a Éfeso, é que ele se depara com aqueles discípulos que estão diante de uma escassez daquele sinal, porque não tinham aquela prática. Não chegou aos seus ouvidos o que havia ocorrido, muito provavelmente no templo em Jerusalém, com 3.000 pessoas. Nós dizemos muito possivelmente no templo, porque naquela cidade, naquela época, o único local capaz de comportar 3.000 pessoas era o templo de Jerusalém. Mas o certo é que, após os fatos que ocorreram, após esses sinais de Paulo, do Espírito Santo através de Paulo, certamente não lhes faltava mais nenhum sinal para que eles pudessem cumprir a obra de Deus, estavam preparados e assim se tornando verdadeiros discípulos da doutrina pneumatológica, como o pastor Elias falou agora há pouco. Amém. Muito interessante esse ponto que o evangelista Wallach nos falou aqui, pastor Elias, de que nesse momento aqui, o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, ainda não era do conhecimento daquele discípulo. Gostaria que continuássemos falando aí um pouco mais sobre esse momento em que Paulo chega, como ele chega e o que acontece ali para que os irmãos, então, recebam também essa bênção. Muito bem, pastor Marcos. A gente percebe que o crer é a base inicial para que nós recebamos essa manifestação do poder de Deus. Até se fala, nesse contexto, de um varão muito eloquente, fervoroso de espírito, um homem chamado Apolo, que estava ali, e era homem de Deus, era um homem poderoso nas Escrituras, era um homem natural de Alexandria, porém ele estava nessa mesma linha, acreditando e ouvindo falar e também pregando apenas do batismo de João. Era uma espécie de discípulo de João Batista à distância, porém não tinha conhecimento sobre isso. Tanto que o apóstolo Paulo incube tanto Áquila como Priscila, que eram já seus discípulos, já eram seus filhos na fé, a organizar a sua fala quanto a isso, né? Organizar a sua mensagem. Tanto que no versículo 26 do capítulo 18, a palavra de Deus nos diz assim em Atos: e ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus, ou seja, esclarecendo com mais nitidez, com mais, digamos, exatidão, profundidade, mais exatidão, a questão do batismo no Espírito Santo. Como o Senhor já falou no primeiro bloco, nós somos de uma linha pentecostal e nós cremos que o batismo, a bênção do batismo no Espírito Santo é um revestimento, ou um revestimento de poder. E a bênção, ou a experiência da salvação, é a bênção de poder que a gente chama de veste. Aquilo que está escrito em João, capítulo 1. Ele veio para que eram os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Então, a palavra poder, ela tanto está associada à bênção da salvação, quanto também à bênção do batismo no Espírito Santo. Quando o Senhor leu aqui Lucas, capítulo 24, nos fez lembrar também, em concordância a isso, o que está em Atos, capítulo 1, que o Senhor disse no versículo de número 5, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aí, no verso de número 8, o propósito do povo permanecer em Jerusalém, sob a orientação de Jesus, antes de subir assunto aos céus, era de que o povo fosse revestido de poder, a fim de testemunhar com ousadia. Então, esse varão, esse instrumento de Deus, este homem natural de Alexandria chamado Apolo, a Bíblia diz que ele era poderoso nas Escrituras, era um homem eloquente e pregava ousadamente. Muito provavelmente o que nos falta hoje, em muitos lugares se falta ousadia, porque o que faz a diferença não é pregar no poder do Espírito. O que faz a diferença não é pregar na ousadia de Deus. E nós precisamos disso,
do poder do Espírito, da ousadia espiritual. Nos fala, pastor Marcos, se conta uma história de um episódio que aconteceu envolvendo duas figuras, duas pessoas principais. Havia um pregador de grande nome, apesar de grande nome, de pregar a palavra de Deus, que é a verdade, não ajuntava para si grandes multidões. E havia uma outra pessoa que pregava só histórias. Na verdade, era um contador de fábulas e arrebanhava muita gente, muita gente. E o pregador da palavra chegou e falou para ele: por que eu, pregando a verdade, não consigo juntar pessoas e você, pregando histórias, coisas que não são verdadeiras, consegue arrebanhar muita gente? Ele disse: é porque eu prego, apesar de histórias, apesar de fábula, eu prego mentira como fosse a verdade, e você prega a verdade como fosse histórias ou contos, né? Então, nós devemos atentar para isso, pregar a palavra de Deus com ousadia, sabendo que nós estamos manuseando a verdade, e, junto a isso, o poder do Espírito é um elemento indispensável. Amém. É interessante a gente observar aqui, porque tem muitas pessoas, quem sabe alguém nos assistindo, que não entende muito bem essa questão da salvação, de receber o Espírito Santo e batismo com o Espírito Santo. É importante a gente esclarecer que o batismo com o Espírito Santo é diferente do batismo em águas, e que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, um revertimento. A palavra que está lá em Lucas 24 é: sereis revertidos. Então, quando uma pessoa está de camisa, por exemplo, só de camisa, ela está vertida. Mas quando ela coloca um blazer, por exemplo, evangelista, ela está o quê? Revertindo. Quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, ela recebe o Espírito Santo. Todavia, o que Deus prometeu para a sua igreja, portanto, para quem já tinha o Espírito Santo, é o revertimento. Era uma segunda bênção. E aqui, isso fica muito claro, porque os irmãos lá em Éfeso, os discípulos, sobretudo aqui o caso citado de Apolo, ele era um homem que já havia conhecido o Senhor, servia ao Senhor, pregava sobre o Senhor Jesus, era fervoroso de espírito. Esse espírito aqui é com letra minúscula. Ele era um homem empolgado, era um homem fervoroso, era de um ímpeto, era de um temperamento assim bem, veloz, encorajador, mas isso não pode ser confundido com o batismo com o Espírito Santo. Nem tampouco uma pessoa que é mais pacata ser confundida como se não tiver o Espírito Santo. Tá? Então, a capacitação, ela vem para nos dar ousadia, para nos dar sabedoria, para nos dar poder, para ministrar aos enfermos, eles serem curados, para pregar de forma ousada. Inclusive, o nosso comentarista ele vai dizer isso, que um homem que é batizado com o Espírito Santo, ele prega com ousadia, ele não encontra obstáculos, ele vai superando todos os obstáculos, perseguições, prisões, insultos, blasfêmias, invejas, porfias, tudo nós podemos superar no poder do Espírito Santo. E você que nos assiste agora, se você crê nessa promessa do batismo com o Espírito Santo, como por exemplo aconteceu lá na casa de Cornélio, é Atos 10, pastor Elias? Atos 10 fala sobre o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles ouviram a palavra, eles creram na palavra, na mensagem que Pedro pregou e foram batizados e começaram a falar em línguas, assim como aconteceu também em Éfeso, né? Então é importante deixar muito claro a essencialidade do batismo com o Espírito Santo, a essencialidade do poder do Espírito Santo na nossa vida para nos encorajar, para nos usar na pregação do Evangelho. Aliás, a nossa verdade prática, a pastor Elias Evangelista Wallace nos diz: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, falando mais ainda sobre o poder do Espírito na vida de Paulo e também na vida da igreja.
Terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica, retornando com você. O programa está uma bênção, falando sobre o poder do Espírito na vida de Paulo. Evangelista Wallach. A nossa revista vai nos falar aqui que a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo eram as Escrituras, né? Muito importante esse ponto, porque não é uma questão de se falar sobre isso apenas, de se crer nisso, de se contar uma experiência individual. Nós extraímos essa doutrina das Escrituras, né? Perfeito, pastor Marcos. Quando nós discutimos aqui o tópico anterior, no bloco passado, nós tratamos que essa doutrina, né, do Espírito Santo, ela é mais abordada, inclusive pelo apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Mas também nós comentamos de que ela já era presente, né, no Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento, aqui Paulo se debruçava os seus estudos. Ele estudava a lei de Moisés, ele estudava o Pentateuco, ele estudava os profetas, e ele fundamentava toda agora a sua doutrina, a teologia paulina, em cima do mover, do derramar do Espírito Santo, mas com fundamento naquilo que ele aprendia no poder da palavra, que naquela época estava escrito apenas o Antigo Testamento. Então, tudo aquilo que ele ministrava, tudo aquilo que ele repassava, o fundamento era na Escritura Sagrada. Nós falamos também que nós temos pelo menos uma centena de vezes o Espírito Santo sendo mencionado no Antigo Testamento. É esse caso que o apóstolo Paulo vai ter acesso. Mas o que fundamenta melhor ainda essa situação é o fato de que ele creu, que nós vimos no bloco anterior. E, pastor Marcos, o poder do crer nessa Escritura Sagrada, agora nós estudando aqui o Novo Testamento, mas Paulo naquela época ele tinha apenas, tão somente o Antigo Testamento, ele creu naquela Escritura Sagrada. Ele tinha a plena convicção de aquilo era a verdade de sua época, que eram as Escrituras Sagradas. Isso é tão relevante que quando Paulo ele escreve aos Romanos em situação da perspectiva do crer, ele diz que é o que vai diferenciar se somos filhos de Jesus ou não. Ele diz em Atos, no capítulo 8, em Romanos, capítulo 8, verso 9, ele diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ele diz também em Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele entendendo, compreendendo isso, na perspectiva do crer no Espírito Santo, para que ele pudesse receber, ele também estava dizendo que era um fundamento que ele tinha, que era a Escritura Sagrada que ele tinha, que era aquilo que ele creu, era aquilo que ele obedeceu, era aquilo que ele estudava, que ele tinha como ensino, agora estava ensinando aos irmãos em Roma, aos irmãos em Tessalônica, aos irmãos em Éfeso, ou seja, todos aqueles para quem ele escrevia suas epístolas, suas cartas. Mas o certo é que o fundamento, pastor Marcos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre será na boa palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Pastor Elias, a nossa lição também nos fala de uma outra fonte aí de fé, digamos assim, do apóstolo Paulo, que ele também é uma fonte reveladora desse poder do Espírito Santo. E eu queria que o senhor nos falasse um pouquinho mais aí sobre essa base, né? Essa base teológica, experiencial de Paulo também. Verdade, pastor Marco, essa outra fonte ela é verdadeira, tanto que pelas próprias escrituras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, você vê ali a autora do verso 6, ele falando sobre os irmãos que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, obedecendo aquilo que o Senhor fala, tanto em Lucas capítulo 24, e está relatado também em Atos capítulo 1, que foram para lá e que eles deveriam permanecer lá até que do alto fossem revestidos de poder. Então, o Pentecoste é algo fenomenal que aconteceu, e o apóstolo Paulo acreditava que não estava vinculado ou não estava restrito, porque ele acreditava também nas palavras que Pedro falou quando estavam duvidando
que aquilo ali era uma promessa que foi citada lá pelo profeta Joel, capítulo de número 2, que o Senhor derramaria do seu espírito, e o povo acreditando ou evidenciando que aquela promessa estava restrita àquilo ali, aí Pedro vem falar no versículo 39 de Atos 2, que não está restrito àquele tempo, àquele povo, não. Isso aqui é para os próximos anos, é para os próximos séculos, é para as próximas gerações, porque a promessa diz respeito, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, o derramar do Espírito Santo não estava restrito ali ao dia de Pentecostes. Pentecostes foi um momento inaugural, digamos assim, do derramar do Espírito Santo sobre a igreja, do derramar dessa capacitação sobrenatural para fazer aquilo para o qual ela foi chamada, que era anunciar o Evangelho, mas anunciar com poder, seguido de sinais, de maravilha, de prodígios. E muitas das vezes, pastor Marco, a gente não para pensar sobre esse poder, ou sobre o que de fato gera esse poder, o que gera, na verdade, esses sinais, essas realizações, porque elas são fundamentais no exercício do ministério da pregação da palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo nos fala que a palavra dele consistia no poder de Deus e não nas palavras de sabedoria humana. Nós já lemos aqui neste programa, e nós queremos evidenciar que em todas as ocasiões que as pessoas estão pregando ousadamente a palavra de Deus, ou estão acontecendo sinais, prodígios e maravilha, a gente vê que o derramar do Espírito ali é precedido por oração, um sacrifício indispensável que faz parte da vida da igreja e que muita gente tem esquecido, tem deixado de lado a vida de oração, momentos devocionais com Deus. Isso é importantíssimo, isso é indispensável para que haja esse derramar do Espírito de Deus. Tem que haver esse elemento chamado oração. Eu lembro agora de Atos, capítulo 4, versículo 31, a palavra de Deus nos diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E em tantos outros lugares a gente vê que Atos capítulo 4 também, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou ousadamente lá no Sinédrio. E em tantas outras situações é necessário que haja oração. Sem oração, esse poder não virá, esse dunamis não será uma realidade. Então, Paulo está pregando algo aqui que ele vive, ele tem uma experiência, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu diria que poucas pessoas tiveram a experiência espiritual que Paulo teve, lá no caminho de Damasco e, consequentemente, em próprio Damasco e depois no seu ministério. Pouquíssimas pessoas. Ele jejuou, ele orou, ele teve visão, ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo e imediatamente já saiu anunciando ousadamente a palavra de Deus. O próprio Barnabé, que era um homem muito respeitado, de acordo com Atos, capítulo 11, capítulo 12, o próprio Barnabé dava testemunho dele diante dos apóstolos em Jerusalém, dizendo que ele pregava o nome do Senhor ousadamente. Então, a ousadia estava ali na vida do apóstolo Paulo e no seu ministério, e evidenciando que isso tudo se dava porque ele foi chamado de fato pelo Espírito, como já nos falou o pastor Marcos aqui, Atos capítulo 13, versículo 2. Eu acho interessante que Saulo e Barnabé foram chamados, foram separados pelo Espírito, mas no versículo de número 4 a Bíblia diz assim: e foram enviados pelo Espírito. Isso é algo extraordinário. Não foram só separados pelo Espírito, eles foram enviados. E quem te envia, ele se responsabiliza em te capacitar, em fazer com que os sinais te acompanharão para chancelar a palavra que tu pregas. Amém. Pastor Marcos, pastor Elias, nós vimos aqui nos dois tópicos. Primeiro, que uma das fontes de Paulo
da revelação do Espírito era a própria palavra de Deus. Nós vimos o segundo aqui, que é um fato ocorrido em Pentecostes, né? Aquela questão inaugural que o senhor falou agora há pouco. E interessante que nós estamos algumas características do apóstolo Paulo. E uma das características dele é de fazer comparações, fazer metáforas, né, para que nós possamos compreender melhor do que aquele tema que ele está abordando. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 18, Paulo ele faz uma grande comparação, né, do que era o Espírito Santo na antiga aliança, no Antigo Testamento, e do que é agora. Claro, e se tratando agora da presença de Jesus, ele vai dizer do que ele acha, do que ele compreende como sendo o melhor para o nosso caminho, né? E ele diz, interessante, que ele dá o exemplo de Moisés, que Moisés, ao falar com Deus, era o único homem naquela época, né, capaz, né, de estar ali na presença de Deus, de ter aquele encontro com Deus no Monte Horebe. E aí a palavra diz que Moisés ele desce com o rosto tão resplandecente que é necessário que ele seja coberto o seu rosto com um véu. E Paulo ele vai utilizar essa comparação. E ele diz aqui que, em outras palavras, nessa nova atitude, nessa nova circunstância, nessa nova aliança, ainda tinham muitos irmãos, muitos crentes que ainda estavam cobertos com o véu. E ele diz que a única possibilidade daquele véu ser retirado e daquele crente se encontrar verdadeiramente com o poder, com a capacitação do Espírito, ele se voltando para Jesus, ele olhando para Jesus. Então, nós achamos interessante isso. E quando ele escreve aos irmãos em Tessalônica, em sua primeira carta aos irmãos, no capítulo 1, no verso 6, ele diz assim: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e de nosso Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Novamente, Paulo, quando ele escreve aos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 3, também Paulo ele vai dizer que nós, os crentes, mas naquela época, para aquelas pessoas, ele estava dizendo que eles eram uma carta de Cristo, resultado do ministério do próprio apóstolo Paulo, não escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Claro aqui que o contexto é que Paulo está defendendo o quê? O seu cargo, o seu ministério do apostolado de Jesus Cristo. Mas aqui nós percebemos nesse versículo que ele diz que ele é chancelado pelo Espírito do Deus vivo. Logo, nós temos agora duas comparações. Nós temos aquele conta-gotas do Espírito do Antigo Testamento e agora dessa cachoeira, desse derramar do Novo Testamento, que é o que nós, de acordo com a graça, pela graça e pela misericórdia de Deus, é que eu, que o pastor Marcos, o pastor Elias e você que nos assiste, estamos vivenciando atualmente. Maravilha, glória a Deus. Interessante, o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, ele diz: não extingais o Espírito. E o pastor Elias colocava exatamente essa necessidade de nós estarmos buscando mais o Espírito Santo. Pastor Elias, evangelista Wallace, queridos irmãos, eu tenho uma prática lá na nossa congregação que é periodicamente, todo ano praticamente, a gente faz um ciclo de estudos sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. E geralmente a gente encerra, geralmente não, sempre eu encerro com o batismo com o Espírito Santo, falando primeiro sobre a pessoa do Espírito Santo, que ele é uma pessoa, ele não é uma força, não é energia. Falamos sobre a simbologia do Espírito Santo, como a Bíblia fala do Espírito Santo através dos símbolos, o que representa para a nossa vida, o agir do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Eu lembrei aqui agora que a última vez que nós fizemos, uma jovem foi batizada. Estava querendo, buscando, e ela dizia: Senhor, eu quero, eu preciso tanto. E as pessoas são batizadas e eu não sou. E ela começou a buscar o Senhor de forma incessante. E naquela campanha, naquele ciclo de estudos, ela foi batizada. Uma outra irmã também. Me lembro que eu coloquei a mão na cabeça daquela irmã, dessa segunda irmã, e eu ouvi ela falando, ela cantando uns cânticos espirituais em outras línguas. É muito lindo os cânticos espirituais, né? Coisa linda. A irmã Nájila, Deus deu para ela também esse dom. Ela canta cânticos espirituais quando ela está cheia do Espírito Santo. Ela está ali transbordando. Coisa linda. E Deus batizou. Então, nós precisamos crer, porque isso é bíblico.
Isso está repleto de experiências no seio da igreja, mas nós precisamos crer, pregar mais sobre o Espírito Santo. Você que é pastor, você que é obreiro, você que é professor da escola, coordenador, precisa pregar mais, ensinar mais sobre isso. Nós precisamos, para que a igreja ela continue sempre cheia do Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo ela cumpra a sua missão de pregar o evangelho a toda criatura. Queridos professores aqui da nossa bancada abençoada, nosso programa já chegou no limite de tempo ali e nós precisamos encerrar. É claro que aqui nós temos uma motivação para os nossos professores, alunos, coordenadores e irmãos para continuarem no estudo do poder do Espírito Santo na vida de Paulo, mas não apenas na vida de Paulo, né, pastor Elias? Também na vida de todos nós. O Espírito Santo está disponível e ele quer nos revertir, ele quer nos encher, ele quer nos fazer transbordar, não é, pastor? Isso mesmo, pastor Marcos. E falar algo assim que parece muito óbvio, mas que por mais que a gente tente descrever aqui com palavras e fazer com que você entenda sobre essa experiência, é algo que as pessoas nunca vão entender até que elas mesmas passam por essa experiência, porque é algo absolutamente extraordinário, é algo inusitado. Ser batizado Verdade. no Espírito Santo de Deus, à luz das Escrituras, é algo poderoso. Maravilha. E a pessoa nunca mais será a mesma, nunca mais. Do ponto de vista cristão, ela estará não só vestida, como o senhor falou, ela estará revestida. Maravilha. Vamos terminar então esse programa abençoado aqui, cheios do Espírito Santo e proclamando também a bênção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo na sua vida. Se você crê, o Senhor pode te batizar aí também. Se você buscar, o Senhor pode te batizar também. Amém? Vamos orar então, evangelista Alex. O senhor pode nos apresentar em oração? Vamos sim. Só um minuto, pastor Marcos. Gostaria de dizer para os irmãos que o apóstolo Paulo ele encontrou uma resistência de algumas pessoas em Éfeso sobre essa doutrina, né, do Espírito Santo. E a palavra de Deus é muito clara. Mas a palavra de Deus diz que quando ele encontra essa resistência, ele não vai mais ensinar na sinagoga, mas ele vai ensinar na escola de Tirano. Então, que os nossos professores que tenham encontrado essas dificuldades, né, de pregar sobre isso, de ministrar sobre isso a pessoas que são incrédulas, mas que elas continuem ministrando na escola bíblica dominical, a maior escola do planeta. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos. Sim, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Pela Assembleia de Deus Missão em Marabá. Obrigado, Pai. Através da TV Cairós, canal 7.1. Continua abençoando a vida do pastor Elias, do pastor Marcos Melo, esses canais, esses instrumentos, essas bênçãos teológicas do ensino em Marabá. Pai, continua capacitando, continua derramando o teu espírito sobre esses coordenadores, sobre esses professores da escola bíblica dominical. Especialmente, Senhor, de Marabá, essas pessoas que nos assistem. Pai, fortalece a tua crença, Pai, no ministério do Espírito Santo, no agir dele para a construção, para o alicerce sempre, Pai, da tua obra. Nós te pedimos tudo isso, meu Deus, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, aguardamos você.